Bem-vindo à aula 2 dessa série de vídeos em que eu te ensino como analisar o seu hemograma. Na primeira aula eu falei sobre a série vermelha, o eritrograma, e neste vídeo eu vou falar sobre a série branca, o leucograma. Tudo que eu falar aqui vai estar disponível para você imprimir num documento aqui, ó, na descrição do vídeo, só você clicar no link. E, inclusive, se você já adquiriu esse documento que estava disponível na aula 1 do hemograma, é o mesmo. Então, você não precisa adquirir de novo, basta você acessar seu conteúdo lá na Hotmart, que ele já vai estar atualizado com agora o leucograma também explicado, com todas as taxas, valores convencionais e ideais para você, tá? Para quem é novo aqui no canal, entenda que quando eu falo em adquirir algo, em clicar nesse link que vai te levar lá para a Hotmart, pode clicar sem medo, porque eu coloco o valor mínimo só para poder compartilhar com vocês os meus documentos, então é um valor que qualquer pessoa consegue adquirir, tá bom? Bom, então vamos lá. Como boa professora, eu vou começar explicando que leucograma, o leuco, vem do grego e quer dizer, ó, isso aqui, branco. Então, ó, tô vestida de leuco para combinar com a aula, né? E é a parte do hemograma que vai analisar apenas a série branca do seu sangue, os glóbulos brancos, e esses glóbulos brancos são chamados, então, na sua totalidade, de leucócitos. Leuco, então, aqui é branco, e citos, do grego, também é o quê? Célula. Então, célula branca, tá bom? No laboratório, eles vão usar a escala de milímetro cúbico. Imagina que esse cubo, tá? Sendo uma gotinha do seu sangue, só que não desse tamanho aqui. Imagina no tamanho de 1 milímetro, que na sua régua é aquela primeira marcaçãozinha, 1 centímetro, então é dividido em 10 milímetros. Então imagina um cubinho, né, todo com as suas laterais aqui medindo 1 milímetro. Isso é que é essa escala, ó, milímetro cúbico. E aí, a referência convencional vai indicar que você deve ter de leucócitos dentro de 1 milímetro cúbico essa quantidade aqui, ou seja, 3.600 até 11.000. Isso é a referência convencional dos laboratórios. Idealmente, de acordo com a medicina integrativa, sempre que eu falo ideal, são as taxas que eu peguei da medicina integrativa nos cursos que eu faço, tá bom? Seria de 4.000 a 6.500. Então, quer dizer o quê? Que dentro daquele cubinho vai ter aproximadamente esta quantidade aqui. É muito? É muito. Mas se você lembra lá da aula 1 do hemograma, as hemácias tinham dentro desse mesmo milímetro cúbico de 4 a 6 milhões. E de leucócitos, então, nós temos de 4 a 6 mil. Então, é uma diferença bem expressiva e é por isso que seu sangue tem a cor vermelha e não branca, né? Então, temos bastante células brancas dentro do nosso sangue, mas comparativamente com as hemácias, são bem menos. Elas vão aumentar de acordo com a necessidade. Então, vamos lá, para deixar mais claro ainda. O que são leucócitos? São os glóbulos brancos do nosso sangue. São células esféricas com núcleo. Lembrando que as hemácias eram células achatadinhas, né? Com aquele centro assim bem achatadinho e que não tinha núcleo. Então, são diferentes das hemácias. Pertencem a qual sistema do nosso corpo? O imunológico. Onde são produzidas? Na medula óssea. Qual a sua função? São responsáveis pela defesa do nosso corpo contra toxinas e contra os organismos invasores.
sejam eles vírus, bactérias, fungos, parasitas em geral. E como que os leucócitos fazem isso? De duas formas principais. Vai ser através da fagocitose. Então, fagocitose, do grego, fago, quer dizer comer. Isso mesmo, comer. Digerir. E cito, célula. Então, é uma célula, leucócito, é uma célula que vai comer, que vai digerir. Ela simplesmente, na célula, ela vai e engloba uma toxina, um vírus, e assim ela digere no seu interior. E a outra forma é por meio da fabricação dos anticorpos. São proteínas, também chamadas de imunoglobulinas, que vão combater os agentes infecciosos invasores, uma célula tumoral, qualquer substância tóxica capaz de desencadear no seu organismo uma resposta alérgica. Então, nós vamos ter vários tipos: IgA, IgD, IgE, IgM, IgG, cada um dos tipos de anticorpos com sua especialização. Então, os leucócitos, de forma simplificada, vão atuar dessas duas formas, protegendo o seu corpo. Então, o que acontece se seus leucócitos estão mais altos? A leucocitose. Leuco branco, cito, célula, e ose é um sufixo que, dentre outras coisas, indica doença, tá? Então, leucocitose é quando você está, acima de 11.000 leucócitos. E aí vai indicar o quê? Inflamação, infecção viral ou bacteriana, ou até necrose tecidual. Mas pode estar alto apenas pelo paciente ter feito muito exercício físico logo antes do exame. Então é bom que você esteja pelo menos algumas horas, ou de preferência 24 horas, sem ter feito exercício intenso. E também, se tiver às vezes com um simples resfriado, já vai aparecer alto o seu leucograma. E se estiver baixo, vai indicar leucopenia. Leuco branco, penia é carência, é falta, tá bom? Então, vai ser aquém do valor de referência, menos de 4.000 leucócitos. E vai indicar, então, desnutrição ou disfunção imunológica que deve ser investigada. Geralmente, o valor dos seus leucócitos no seu exame de sangue em relação a uma mesma pessoa é como se fosse a identidade dessa pessoa. Então, ao longo da vida, depois que a pessoa já está adulta, é muito parecido, tá? E só vai mudar, então, nos casos de infecção ou se a pessoa colheu sangue logo depois de ter feito esse exercício intenso que eu falei, tá? Alguns detalhes importantes. Esse valor aqui é para adultos. Criança costuma ter muito mais, podendo ter 20.000 e tal, e tá normal, porque justamente estão adquirindo imunidade, adquirindo anticorpos. Então, não se assuste se seu filhinho estiver aí a mais. No caso de criança, a gente tem que analisar junto com outros exames para ver se está normal ou não, se está com infecção ou não, porque realmente eles têm, quanto menorzinha a criança, mais então leucócitos. E ao longo da vida, então, a gente vai adquirindo essa taxa, então, mais, vamos dizer assim, identidade daquela pessoa. E aí, na infância, então, tem um aumento aqui. Depois eu explico um pouco quais tipos de glóbulos são mais comuns na infância e quais tipos são mais comuns na fase adulta, tá? Outra coisa, as pessoas de pele negra, de pele preta, vão ter um valor natural mais próximo do mínimo ideal. E as pessoas de pele branca, mais próximo do máximo ideal. E isso de forma natural. As pessoas que fumam costumam ter seus leucócitos aumentados em até 30%. Se essa pessoa para de fumar, também para de beber, adota uma dieta mais anti-inflamatória, mais regrada,
costuma então baixar o número de leucócito. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu melhorei minha dieta, parei de fumar e eu tô agora com menos defesa. Não, é porque seu corpo está se intoxicando menos. Então, na verdade, você não está necessitando de ter o mesmo nível que você tinha antes de leucócitos. Então, baixou de forma natural, tá? E outra coisa, o consumo excessivo de café e a obesidade também fazem subir leucócito, às vezes até em 1000 unidades. E aí a pessoa emagrece, para de beber tanto café, abaixa também, tá bom? Então agora, gente, quando você pega seu exame, você encontra a palavra leucócito lá, com aquele valor de referência que eu acabei de falar, e todas essas outras palavrinhas lindas aqui. Então, o que quer dizer? Que esse número aqui do leucócito é o número total dos seus glóbulos brancos. Suponhamos que está em 6.000. Quer dizer que esses outros aqui, a soma deles tem que dar exatamente 6.000. Então, os leucócitos são divididos nesses outros tipos. Todos esses tipos são leucócitos, só que com suas especializações, e é sobre eles que eu vou falar agora. Vão ter, então, duas subclasses. Os granulócitos, que vêm de grânulos. Lembra do granulado do bolo? Então, são grânulos presentes no citoplasma da célula, que pode ser facilmente visualizado no microscópio lá pelo biomédico no laboratório. Então, vão ter o tipo neutrófilo, basófilo e eosinófilo. De onde que tiraram esses nomes? Gente, eu não consigo não explicar, porque eu amo a etimologia das palavras. Então, ó, neutro quer dizer que quando lá o biomédico do laboratório coloca o corante neutro, essas células aqui se tingem e aí descobrem quais são os neutrófilos do seu sangue. Já o basófilo vem de baso, de básico. Quer dizer que quando ele coloca o corante básico lá na gotinha do seu sangue, no microscópio, essas células vão ficar tingidas. Ficam todas roxinhas. E o eosinófilo vem de eose, que é o corante eosina, que é um corante ácido. Poderia chamar acinófilo, que seria muito melhor. Mas a eosina, então, é um corante ácido que quando pingada lá no seu sangue, vai deixar ela meio alaranjadinha, essa célula aqui. E aí eles descobrem, então, essas diferenças. Já, então, a outra subsérie são dos agranulócitos. Esse prefixo aqui indica falta. Então, eles não têm grânulos no citoplasma, ou se tem, não são visíveis só no microscópio. Então, vão ser os conhecidos e famosos linfócitos. Por que linfócitos? Porque eles estão presentes em nosso sistema linfático, na nossa linfa em grande quantidade, que é observado lá. Então, linfócitos e também os monócitos. Mono vem de um. E os monócitos têm um núcleo só grandão em formato de feijãozinho, em formato de rim e pouco citoplasma. Então, são esses nomes agora que eu vou explicar de um em um e dizer também, né, as condições de doenças relacionadas com seu aumento ou diminuição. Mas antes de eu fazer isso, vou te pedir um favor. Você vai pegar esse seu dedo aqui da mão direita, se você for destro, ou esse dedo aqui da mão esquerda, se você for canhoto, e clicar no joinha pra mim, porque isso apoia o meu trabalho aqui no canal. E já vai pensando num comentário para você fazer aí ao longo do vídeo, que é outra forma de apoiar o canal. Então vamos lá. Neutrófilos. Você pode encontrar no seu exame com o nome também de segmentados ou maduros, tá bom? A referência convencional vai ser para os adultos de 1480 a 8000 por milímetro cúbico. Sempre a escala vai ser essa, milímetro cúbico. Ou também 40 a 70% do volume total lá encontrado no seu sangue. Ou para as crianças, infantil, vai ser a referência convencional 1.200 a 9.600, ou 30 a 64%. Mas, idealmente, seria de 4.000 a 6.500, ou 45 a 55%.
Os neutrófilos são o tipo de leucócito mais abundantes no adulto, porque nas crianças vão ser os linfócitos. E é chamado de neutrófilo, então, segmentado ou maduro. Ele é o primeirão, o primeiro que chega na infecção. Então, especialmente, ele é mais ágil e aparece mais na infecção do tipo bacteriana. O que ele faz? Ele faz o processo da diapedese. O que é isso? Ou seja, ele tem muita motilidade, quer dizer que ele consegue se mover bem. Aí ele sai dos capilares, né? Por vasodilatação. Então, os capilares lá no seu tecido se dilata, ele consegue atravessar então os capilares e vai para o tecido que está infeccionado e lá ele começa a fagocitar as bactérias. Então, ele começa a comer as bactérias lá. E é por isso que às vezes, aqui por exemplo, é um corte meu, não sei se ainda está dando para ver, uma queimadura que eu tive. E aqui ficou com um pouquinho de pus, ficou branquinho. Por quê? Porque meus neutrófilos vieram aqui proteger minha pele e aí eles, né, comeram as bactérias aqui e eles próprios morrem, essas células, e fica branco. Por quê? Porque eles são glóbulos brancos. Então dá aquele pouquinho de pus, aquela inflamaçãozinha aqui. São o que o pus? Neutrófilos mortinhos, cheios de bactérias que eles fagocitaram dentro, tá bom? Então, é isso que faz o seu pus. E aí, quando, então, os neutrófilos estão altos, acima, então, aqui do valor, né, de 8.000, a gente vai chamar de neutrofilia, o aumento dos neutrófilos. Isso pode acontecer devido a algumas situações que você vai ver agora nos slides, que eu extraí do curso do biomédico João Calamares, tá? Você pode pausar o vídeo, ler com calma, ou pode depois pegar no material que tem para imprimir na descrição do vídeo. Já a sua diminuição é chamada de neutropenia. Como eu já expliquei, penia é esse sufixo que quer dizer carência. Então, quando está abaixo aqui desse valor convencional, você está com carência de neutrófilos. E aí vou deixar também o slide para você ler com calma, basta pausar o vídeo, tá? Ou então imprimir depois. E pode ser causada então a falta de neutrófilos por estresse, infecção viral, como a dengue, sarampo, catapora, por tratamentos farmacológicos longos, alterações na atividade da medula óssea, durante o tratamento quimioterápico, no alcoolismo e também nas doenças autoimunes. Agora, eu vou falar de 3 casos que pode ou não ter aparecido no seu exame. Se aparecer, o biomédico tem que relatar no exame. Se não apareceu, tá tudo bem, tá? Então, ó, primeiro caso é chamado de desvio à esquerda. Porque antes do neutrófilo ser o segmentado, que está presente então no nosso sangue, lá na medula óssea, onde as células brancas são fabricadas, ele tem um processo de maturação. Então ele passa por outras fases, como as que vocês vão ver agora na tela. São células jovens de defesa do sistema imunológico produzidas na medula óssea que dão origem aos neutrófilos quando amadurecem, não sendo normalmente encontradas no sangue. As 2 primeiras, mieloblasto e promielócito, não devem ser vistas no sangue, devem ficar sempre dentro da medula óssea. Mas as 3 próximas, que são mielócito, metamielócito e bastonete, se aparecerem no exame de sangue, vão ser relatadas pelo técnico do laboratório. E esse marcador deve ser idealmente 0 ou baixinho. Se estiver alto, ou seja, se aparecer muito bastonete, muito metamielócito ou mielócito, indica o quê? Que a medula está liberando essas células antes do tempo. Porque, por alguma demanda do organismo,
ou indicando alguma infecção, uma inflamação aguda que precisa ser verificada com urgência. Vá no hematologista e veja caso o seu exame tenha acusado a presença de uma dessas 3 células, que são então desvio à esquerda do neutrófilo, que estão sendo liberadas antes do tempo certo pela sua medula. Então, dentre essas 3, a mais comum de aparecer é o bastonete. Ela também vai ser medida em milímetro cúbico e eu vou deixar aqui para vocês apenas então a referência dela. Então aqui está a referência convencional do adulto, então até 5%, da criança até 6%, mas idealmente que seja 0. O segundo caso que eu vou falar agora, que pode aparecer para vocês, é o desvio à direita. Quer dizer, então, que seu neutrófilo, depois de ser segmentado, está mais maduro ainda, está hipersegmentado, ou seja, muito segmentado. Maduro demais. E, geralmente, isso é comum de acontecer em pessoas de idade bem avançada, em grávidas, quando estão com alguma infecção, e também no caso de anemia megaloblástica devido à carência de folato e B12. Vai lá na minha aula 1 sobre o hemograma, que eu explico sobre esse tipo de anemia, tá? Para você ver se não é o seu caso. E o terceiro caso é que o biomédico pode detectar também no seu neutrófilo o que se chama de granulação tóxica. E aí vai ser relatado no seu exame e geralmente isso se deve à intoxicação por metais pesados, por exemplo, o chumbo. Mas pode ser também por queimaduras, por sepse e até por reação por alguns tipos de medicamentos. Vamos agora para o segundo tipo de leucócitos granulócitos, que são os basófilos. Na referência convencional, você vai encontrar de 0 a 220 para o adulto ou de 0 a 300 infantil, tá? Que isso dá uma média aí de 0 a 2%. Mas, idealmente, seria de 25 a 80 apenas, ou seja, de 0 a 0,5%. E que são os basófilos? São um tipo de glóbulos brancos que vão estar normalmente um pouquinho aumentados em casos de alergia ou inflamação mais prolongada, como uma rinite alérgica, uma urticária ou uma asma, tá? E eles possuem sua estrutura lá no seu citoplasma, muitos grânulos mesmos, e em situações então de inflamação ou de alergia, esses grânulos têm o poder de liberar a heparina e a histamina para combater o problema. Lembra que eu falei que o neutrófilo tinha muita motilidade e conseguia sair então nos nossos capilares e para o tecido para poder fazer a sua fagocitose? Então, quem permite isso são os basófilos, porque eles liberam a histamina, que é vasodilatadora, para o nosso capilar então poder dilatar e assim os glóbulos brancos poderem sair e atacar lá o organismo invasor. Mas quando eles saem, não pode acontecer de sair lá plasma junto, hemácia e coagular lá, né? E ficar aquela coisa assim dura. Então, os basófilos também têm lá nos seus grânulos a heparina, que é anticoagulante, então fica lá junto, não deixa que esse sangue que está saindo coagule, para que os glóbulos brancos tenham passagem para realizar o seu trabalho. Depois para de atuar, né, para poder fechar ali aquele vaso. Então, eles estão presentes no sangue, mas tem que ser nessas quantidadezinhas bem reduzidas, tá? Se a taxa der alta, é importante você verificar com urgência com um hematologista, porque algumas vezes a causa pode ser, não estou dizendo que é, um quadro mais severo, por exemplo, a leucemia mieloide, tá? O terceiro tipo de granulócito é o eosinófilo, e ele vai estar presente
em maior quantidade, indicando alergias agudas. Você olha para a pessoa e já vê que ela está com alergia. Então, assim, parecendo naquela face, né? Aquela sinusite em curso, aquela rinite que está com o nariz vermelho, uma asma, assim, no momento, assim, em curso, assim, na crise. E também isso aqui, ó, e vermes. Então, a referência convencional vai ser para o adulto, de 0 a 550, sempre milímetros cúbicos, ou até 7%. E nas crianças, a mesma coisa aqui, mas até 5% do total do sangue, tá? Mas o ideal é que seja até 1%. Quando é alergia, geralmente, se você fez exame ou você pode fazer para ter certeza que é só isso, vai vir com o anticorpo IgE. Então, o anticorpo IgE alto associado vai indicar um caso mais alérgico. Asma, rinite, sinusite em curso. Mas, se o IgE e se o basófilo, aquele que a gente falou logo antes desse, estão normais, indica verminose. Me conta aí, meu amigo, se esse é seu caso. Há quanto tempo você não toma vermífugo? Conta aí nos comentários pra mim que eu tô curiosa. Quanto é que deu sua porcentagem aqui, ó? Tá acima? Então, eu vou te indicar aqui no canal 2 vídeos meus para você acabar com esse problema, porque acabar não tem jeito, a gente nunca acaba 100% com os vermes, mas melhorando no máximo possível isso, sua saúde melhora como um todo. Então aqui, ó, tá a indicação de um vídeo meu, que é ensinando você a fazer vermifugação da forma mais simples possível, com remédio de farmácia mesmo, e depois fazendo manutenção com chás, de acordo com a lua cheia e lua nova. E esse outro aqui é como fazer a vermifugação com um protocolo 100% natural por meio de tinturas, e também eu ensino como você manter isso ao longo do ano. O ideal é que todo mundo faça a desparasitação 2 vezes por ano. Tem gente que passa décadas sem fazer, então isso afeta e muito a sua saúde, tá bom? Então, ó, os eosinófilos vão te mostrar como está a sua situação em relação aos vermes. Chegamos agora na parte dos agranulócitos, dos nossos leucócitos. Começando então com o 4º tipo, que é o linfócito, por estar muito presente na nossa linfa. E são muito famosos também, né? A referência convencional vai ser para o adulto de 740 a 5.500 ou 20 a 50%. Já infantil, crianças, 1.520 a 10.500 ou 38 até 70%. Lembra que eu falei? No adulto, o neutrófilo é mais abundante, mas no recém-nascido, no bebê, na criança pequena, são os linfócitos, as células brancas mais abundantes no sangue deles, porque justamente eles estão ativando ainda seu sistema imune, tá bom? Agora, idealmente, vai ser de 1.000 a 4.000 ou de 25 a 35%. Se você quer algo mais preciso ainda, os médicos integrativos têm falado para o homem 2.800 e para as mulheres 2.500 de linfócito, tá bom? Os linfócitos, eles são secundários na infecção. Então, primeiro chegam geralmente os neutrófilos, como eu falei, que são os primeirões, e depois os linfócitos. Então, quando você está com o linfócito aumentado, indica então uma infecção já tardia, já instalada, tá bom? Por exemplo, de assim, umas 2 semanas. E aí, então, enquanto os neutrófilos atuaram fagocitando, comendo lá a toxina, já os linfócitos vão atuar de outro jeito, fabricando os anticorpos. IgE, IgD, IgA, IgM, IgG, né? Que vocês já ouviram falar. Então, além de esses anticorpos, dessas imunoglobulinas, eles atuam também reconhecendo e destruindo células anormais
anormais do nosso corpo, como tumores, por exemplo, células cancerígenas ou infectadas. Então, quando eles estão aumentados, temos o que chamamos de linfocitose. E normalmente vai ser indicativo de infecção. Lembra que eu falei que os neutrófilos eram mais para infecção bacteriana? Já quando os linfócitos estão aumentados, o mais comum vai ser infecção viral. Como, por exemplo, mononucleose, cachumba, sarampo, dentre outras. E também no estresse crônico. Vou deixar agora o slide com as principais causas da linfocitose, bastando você pausar o vídeo para ler com calma, bem como agora das principais causas da linfopenia, que é a diminuição dos linfócitos, que você pode consultar também por meio do link na descrição do vídeo. Agora, alguns detalhes importantes. É comum, de forma natural, o seu aumento também nas grávidas e lactantes. E também na carência, na falta da vitamina C, vitamina D e de cálcio. Então, preste atenção se você está com linfocitose, se você não está na carência desses nutrientes aqui também. E também é comum, transitoriamente, o seu aumento justamente após a toma de uma vacina, sobretudo nas crianças, né, que tomam às vezes todo mês. Por quê? Porque, claro, ela está justamente criando os anticorpos e os linfócitos são as células responsáveis por isso. Então, atenção, porque bebês, crianças menores, têm naturalmente linfócitos mais altos, então não se descabele se o exame do seu filho deu muito aumentado. Tem que comparar com sintomas e com outros exames para saber se está ou não realmente com uma infecção séria. Algo bastante interessante é que você sabia que dá para medir o risco cardiovascular se você pegar seu exame e dividir o total de neutrófilos, aqueles segmentados, pelo seu total de linfócitos. Você sabia disso? Se não sabia, então dá uma curtida aí no vídeo, porque tá merecendo. Então, olha só, se essa conta aqui, que você pode fazer na calculadora do seu celular, der menor que 1,5, lembra de usar a mesma escala. Aqui em milímetro cúbico, aqui em milímetro cúbico também. Você não vai usar a porcentagem, vai usar a em milímetro cúbico, tá? Então, se der menor essa divisão aqui que 1,5, quer dizer que você tem baixo risco cardiovascular. Já se der até 3, quer dizer que você tem médio risco cardiovascular. E se der maior do que 3, alto índice de risco cardiovascular. E aí, se for o seu caso de estar alto, você vai precisar olhar juntamente com outros biomarcadores, como a ferritina, fibrinogênio, homocisteína, proteína C reativa ultrassensível, gama-GT, insulina e ácido úrico, seriam os que eu recomendaria você fazer para verificar isso daqui. Então, apenas um exame, um hemograma, traz muita informação, mas traz principalmente aquela luzinha vermelha, assim, algumas coisas, para você ir em busca de outros exames e tirar a sua prova. E uma delas é essa conta aqui que você pode fazer. Caiu nesse alto aqui, faça esses outros exames que eu deixei aí na tela para você. E nosso último tipo de células agranulócitas são os monócitos, nosso quinto tipo então. Mono de um núcleo em forma de feijãozinho, de rim. É a célula que dá origem aos macrófagos, que é uma célula bem maior e que faz uma superfagocitose, que consegue então comer muitas toxinas, muitos invasores, juntamente com os neutrófilos, que tem também essa função, né? Então ela vai cuidar da digestão desses micro-organismos.
e vai então estar presente para defesa nas infecções virais ou bacterianas. Então, seu aumento geralmente vai ser junto com os neutrófilos, já que eles têm função muito semelhante. Então, se o neutrófilo está alto, o monócito costuma estar alto também. A referência convencional para os adultos vai ser de 37 a 1.500 ou de 3 a 14%. Para as crianças, muito parecido, até 1.700, mesma porcentagem, tá? Mas, idealmente, é de 100 a 1.000 milímetros cúbicos e de 3 a 8%. Quando está acima de 8%, mais como uma infecção viral. Vou deixar agora para vocês o slide com as principais causas da monocitose, ou seja, o aumento dos monócitos. Quanto à monocitopenia, a diminuição dos monócitos, as causas são as mesmas da neutropenia. Agora, mais uma forma de você aproveitar o seu hemograma. Você vai fazer a soma pela porcentagem, não pelo milímetro cúbico, tá? Pega a soma de porcentagem dos seus monócitos, dos seus eosinófilos e dos seus basófilos e soma essa porcentagem. Se der maior que 9%, é indicativo, na maioria das vezes, de sintomas no trato gastrointestinal. Então, você tem refluxo, tá rotando muito, tá com o estômago distendido, dilatado, aquela sensação de empachamento, azia, constipação, alguma coisa aí se deu maior que 9, não tá legal. E aí eu vou te indicar aqui no canal esse vídeo aqui, em que eu apresento o protocolo de 3 mestres da saúde da atualidade. E aí você vai baixar gratuitamente, porque esse eu coloquei no meu Drive, enquanto estou conseguindo manter ele lá, tá? Você vai poder baixar gratuitamente e imprima e analisa, veja o que você pode fazer desses protocolos para melhorar então sua saúde digestiva e o seu intestino. E deixo também aqui, ó, essa dica dessa série de vídeos sobre a dieta carnívora, que é a forma mais rápida, mais eficiente de você desinflamar o seu corpo. E claro, você tem que ver a questão da vermifugação, que já foi falada, né? Bom, se você chegou até aqui no vídeo é porque estava gostando do conteúdo. Então peço para você curtir e comentar, porque essas duas coisas tão simples de você fazer apoia o canal, faz com que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas e assim eu consigo divulgar mais o conhecimento. E, gente, tem muitas pessoas me procurando no privado ou no meu Telegram, no meu Instagram. Gente, eu não sou do Instagram, eu sou youtuber. Vocês têm que escrever nos comentários. É assim que você ajuda o canal. Quanto mais tem comentário no vídeo, mais legal o vídeo é pro YouTube, entendeu? Então, eu adoro responder comentários de vocês, mas eu adoro mais ainda quando é no vídeo, tá bom? Então, comentem aqui no vídeo, façam as perguntas no vídeo e não lá no Instagram. Ok? E eu vou deixar então para a terceira aula dar continuidade e finalizar então o hemograma, que vai ser então sobre a série plaquetária. Então eu te aguardo nesse próximo vídeo em que eu vou ensinar também como você pode tanto aumentar quanto diminuir as suas plaquetas de forma totalmente natural. Te aguardo lá neste vídeo. Tchau, tchau!